A gente vai nesse sentimento, que é um sentimento de alegria, o melhor sentimento que tem, um sentimento de união, de amizade, desse amor fraterno. Porque quando as pessoas se amam, elas acolhem umas às outras, elas brincam, porque assim elas se sentem com a liberdade que Jesus sempre nos ensinou. E é nessa busca dessa energia maior que nós vamos sentindo o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, que nós vamos abrir as portas do nosso lar, para que assim toda a espiritualidade do pingo de luz, os guardiões adentrem o nosso lar, com tochas, com redes que são colocadas e só serão retiradas na hora que encerrarmos o nosso acolhimento. Essas redes, essas tochas vão queimando formas, pensamentos, retirando medos e inseguranças, fazendo a limpeza do ambiente, da forma como falamos com os nossos entes queridos. E com todo esse preparo, nós vamos mentalizando muito violeta, muito verde mata. E vamos agora sentindo toda a proteção em torno do nosso lar. Nós vamos nos unir a Ruiz, o nosso dirigente do Pingo de Luz, e de todos os mentores amigos. De mãos dadas com Ruiz, nós vamos até Maria, a mãezinha de Jesus, Maria de Nazaré, e sentimos todo o seu amor, todo o seu amparo. Maria segura em nossas mãos e nos leva até Jesus. Mestre, aqui estamos. Pequeninos nós somos, mas buscamos nos conhecermos, buscamos melhorarmos. E de mãos dadas contigo, Jesus, te pedimos que nos leve até o Pai Criador, onde agradecemos pelo dom da vida, agradecemos por esta oportunidade bendita de trabalho, mas principalmente de aprendizado, de acolhimento, de amor, de amizade. E é com esse sentimento maior, Pai, que nós dizemos, unidos num só coração: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que nesse momento a sala do acolhimento de amor se ilumine de muita luz. Cada um dos lares que estão participando junto conosco. E que a sala onde os médiuns estão, a sala de radiações, se ilumine de amor, tocando o coração de cada médium, para que assim possamos ter uma noite de muito amor, de muita doação. Graças a Deus, graças a Jesus.
Bom encontro para vocês. Bom trabalho. Como passamos a semana, anjinhos? Bem, graças a Deus. Fora os calores, os frios, os ventos, A chuva. a chuva. Estamos ótimos, estamos encarnados, estamos aqui. Sim. Então tá tudo certo. Ritinha vai pra lá Melhorou, hoje? Valéria? Eu melhorei, graças a Deus. Ah, então tá. Ó, não tô te escutando, você tá desligadinha. Tá esperando? Eu vou para lá, tô esperando, Valéria. Ainda Gabriel- não fui. Gabrielzinho, leve a Ritinha de Cássia. Ele levará você. Obrigada. O anjo Gabriel. Anjo Gabriel, É. Anjo Gabriel. Tá aí ainda. Não, ainda tá aqui. Mas aí, vai me contando, ele já levou. Não é tão simples assim, sabe? Dar o comando. É onde que a gente fala. Todas essas aparelhagens, o nosso TI ajuda, e muito. Vamos lá? Vamos. Ev- Sim. Evitando tempestades. Precisamos reconhecer que todos criamos o destino ou renovamos-lo todos os dias. Instrutor Druso. Eu procurei esse instrutor Druso. Tem alguns livros do André Luiz que fala sobre ele, tá? Mas é meio confuso, por isso que eu nem trouxe. Eu mesmo não consegui compreender se era um personagem, se era alguma coisa assim. A criação do destino está em nossas mãos. Jesus afirmou que cada um de nós receberia de acordo com as suas atitudes. Esse é um dos grandes ensinamentos espirituais que a humanidade recebeu e que nos faz reconsiderar algumas ideias equivocadas a respeito do destino, como algo que estaria fora da responsabilidade do próprio ser humano. Pensar no destino como a obra da sorte ou do azar é achar que Deus fez do mundo uma grande loteria. Admitir essa ideia é negar um dos principais atributos de Deus, que é a sua justiça. É um dos conceitos mais antigos e límpidos da justiça que se conhece consiste em dar a cada um o que é seu. São esclarecedoras as palavras de Leon Denis, que está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios, e seu foco de emissão, pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, transformam-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem ou do mal. Por isso mesmo, julgar o que o nosso destino é de responsabilidade alheia é fazer do homem uma eterna criança irresponsável, que nunca crescerá e que sempre estará vivendo na dependência de outra pessoa. A imaturidade surge quando nos recusamos a crescer. E não há maturidade sem consciência de autorresponsabilidade, de que cada um tem sobre a sua própria vida. Enquanto terceirizarmos as nossas responsabilidades, viveremos como crianças incapazes de criar uma vida melhor para si mesmas, atribuindo ao destino a culpa por suas dores e sofrimentos. Nós estamos onde nos colocamos. Hoje somos o fruto de tudo aquilo que fizemos de nós mesmos. Somos a consequência daquilo em que acreditamos. Somos o resultado de nossas escolhas. Somos herdeiros do nosso abandono ou do nosso esforço. É uma verdade incômoda e eu acredito até que você não veja a hora de encerrar este capítulo espinhoso. Ele fala desse capítulo que a gente está lendo. Né? Peço, porém, que aguente mais um pouco.
estou ministrando aquele remédio amargo que é ruim de tomar, mas que traz um grande benefício terapêutico. E qual seria? Ai, acho que Gabriel, por favor, desliga aqui. Não eu. E qual seria esse benefício? A lição espiritual nos diz que o destino é criação nossa. É uma criação de todos os dias, de modo que todos os dias o destino pode ser alterado. Se o que estamos colhendo hoje não nos agrada, isso não quer dizer que será assim para sempre. Mário Sérgio Cortella nos diz que há uma diferença entre olhar a desgraça como etapa e olhá-la como conclusão. Mudar nosso destino não é só possível, como necessário. Mas, para isso, é preciso olhar a vida como um contínuo processo de construção. Alteremos a rota da nossa vida com a mudança dos nossos pensamentos, palavras, sentimentos e ações. É assim que criamos um novo destino, um novo amanhã, que nada mais é do que a consciência das sementes que estamos plantando hoje, assim como o hoje é fruto das sementes de ontem. Os problemas de hoje representam as informações que chegam do nosso passado, com a finalidade de nos alertar para as mudanças que precisamos fazer, a fim de criarmos um futuro melhor. Nosso destino só muda quando mudamos. Por isso, revolta, apatia, queixa, desânimo, pessimismo não transformam nossas lágrimas em sorriso, não transformam dores em amores, doença em saúde, miséria em prosperidade. Só mudança positiva nos leva a uma vida melhor. Vale a pena meditar nessas sugestões práticas de Emmanuel para a construção de um futuro melhor. Se errastes, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendestes alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Muitos desejam conhecer o futuro, saber o que o amanhã nos reserva. A resposta talvez seja mais fácil do que se imagina. Basta saber como estamos vivendo hoje. E, sinceramente, o hoje não nos agrada. Chegou a hora das grandes mudanças, antes que cheguem as grandes tempestades do amanhã. O recado está firme? Positivo e operante. Então vamos por partes. Vamos lá. Quem acredita nesse destino? Todo mundo sempre achou assim, é uma pergunta mesmo. Assim, vamos lá, vamos fazer esse bate-bola. A vida é um destino. O destino que me leva. Antes era assim, né? É tudo coisa do destino. Se eu cruzar ali, se eu virar ali à direita, eu tinha que virar à direita, resolvi virar à esquerda, é coisa do destino. É um acaso. Não existe acaso, né? Não. Não existe. Não existe. Tudo existe um porquê. Tudo. Não existe acaso, não existe esse fator assim, eu vou parar aqui agora, vou ficar aqui paradinho e vou deixar o tempo levar e o destino vai se resolver. O tempo resolve muita coisa. O tempo resolve mágoa, gente? Sim, acho que resolve. Acredito que não. Resolve mágoa? Não, vamos lá. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que resolve.
Eu acho que resolve. Vai É. diminuindo o Mas se a gente tempo, esquecendo. Precisa fazer uma Esquece. coisa para você ficar lembrando. É. Mas Toda aí, essa quando você passagem, você lembra... não gosta. A gente lembra durante o tempo, depois não dá mais para lembrar nada. Então, vamos fazer um exercício. Vamos lá, vamos Se tomar um remédio você ficar amargo. remoendo, não vai É. não vai. Tá, mas vamos tomar um Bom, aí- remédio amargo. Vamos tomar um remédio amargo. Vamos lá. Vamos lembrar de algo muito triste, de que magoou muito. A mágoa é a mesma do que quando aconteceu? Lógico que não. Não, Então, ela mudou. Sim. O tempo ajuda. mas ela mudou porque a gente acolheu essa mágoa, a gente tratou ela dentro da gente. Se você, toda vez que você pensa, você sofre, não Aí vai ter você tempo não que acolheu. vai... Então, É, você não acolheu. acolheu. Agora, Ó, se você ó, pensa, se você pensa só de passagem, assim, lembra, pronto. ó, Agora, se você sofre, é diferente. a gente só tem que fazer uma diferença, uma coisa. A gente não é um grupo de segunda-feira que está fazendo curso, que a gente está trabalhando, tendo as ferramentas de acolhimento, porque não vai adiantar utilizar as mesmas palavras, porque eles não estão, né? E aí às vezes fica difícil, porque fica uma conversa só de quem faz o curso, né? Que aqui só somos nós dois, a Leda e a Solange, né? Vamos tentar trazer para a linguagem para todo mundo, mas não há Tá. acolhimento. Não há esse acolhimento, não houve o acolhimento. O que seria acolher? Vamos lá, vamos tentar explicar para todo mundo. Seria eu compreender, me doeu muito. Adianta eu ir conversar com a pessoa? O que eu me expor, conversando, falando de sentimento. E não é na discussão. Não. Depois que passa o tempo. Olha, Ledinha, é assim mesmo. Sabe aquilo que você falou para mim? Ó, doeu no meu coração. Porque quando dói dentro do meu coração, é a Leda. É a Leda que é o problema? Não. Sou eu que não consegui trabalhar com aquilo que ela disse. Em algum ponto da minha vida, seja na infância, na adolescência, na vida adulta, numa outra encarnação, mas geralmente é desta vida. Mas pode ser de uma outra, mas é aquela, pode ser, porque senão a gente vai jogar tudo lá pro passado. Né? Aí a gente vai, não lembro. Não, nessa encarnação eu estou tão perfeita, é tudo zero. Nossa, é assim. Ai, que delícia, Leda. Entendeu? Então, assim, é comigo algum sentimento, alguma coisa que não está redonda comigo. A minha estima, a minha carência, o meu orgulho, e assim vai. Sabe, quando a gente quer ter controle, também faz parte. Então, não é o outro, só que o outro me afeta. Por quê? Porque ele está vivendo, fazendo as coisas dele. Mas se não está fazendo do jeito que eu quero, aí já não é tão agradável para mim. Mas até aí a gente também quer controlar as coisas, até no outro. Me responda. O outro é o outro, a gente não controla, não é como a Valéria fala, o outro é o problema dele, é o outro, a gente não consegue controlar o outro. A gente não se controla. Então, a gente sabe disso legal há quantos anos? Bom, eu posso falar por mim. Ó, eu posso falar por mim. Eu trabalho isso plenamente. Eu iniciei há 15 anos e estou trabalhando plenamente há uns 7, 8. Então, Eu digo quando é que a gente começou a estudar? mais ou menos. Quando a gente começou a estudar? Faz um ano?
Faz É 2 um ano e meio, né, Leda? Tá, tudo bem. Ó, lembra do que eu falei? Ó, lembra do que eu falei? O tempo estava lá. Não veio, não veio, não. Quer todo mundo ser café com leite agora. E eu estou descobrindo, porque se me magoou, o problema foi comigo, não é o outro. Não. Eu estou descobrindo. É isso. E aí, Então, olha, assim, ó, da palavra destino, olha pra gente, onde que a gente foi parar. A mágoa dilui, a raiva dilui. Porque se a gente fala naquele momento, a agressividade dilui. A única coisa que não dilui é o amor, porque esse sentimento, ele sempre tem a tendência a crescer, a se expandir. Agora, as coisas que são negativas, né, que são ervas daninhas, aí eles diluem quando a gente realmente está dentro. Se é assim, a gente alimentar. Porque tem aquele que alimenta 24 horas, aquela raiva, né? Aquela raiva, a Aí que a gente vingança, É o que a gente né? estava falando, né? Se a pessoa não ficar ali, fica quando lenha remoendo. na fogueira, então aí Ainda, às tá vezes, ainda encontra passando. aquele, né, que é assim, tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo, tem que, né? Aquele que Não, não espeta. pode. Tem que, não tem que ser esperto. E o coração? O que o seu coração fala, né? Parece que a gente, assim, né? Vocês conseguem, né? Às vezes as pessoas, porque aqui a gente já se conhece, mas assim, a gente fala com as pessoas no YouTube que nos escutam e que a gente não tá vendo, né? A gente luta, não é verdade? A gente Sim. luta diariamente para esse autoconhecimento, porque a gente vai se conhecendo e vai se melhorando. É verdade. Então, bora ser feliz. Nada de ficar triste. Vamos lá. Então, o destino, gente, tudo tem um porquê, tá? Porque senão, ó, Deus é extremamente justo. Não teria justiça, não é verdade? Por que que aquele que mora na favela e aquele que é extremamente rico? Por que que aquela criancinha que nasce doente com um tumor, qual era a justiça de Deus? E é tudo tão perfeito, aquela criancinha, o tumor é um tempo. Se for curado, era porque isso tinha que passar. E era aprendizado do pai, da família, da mãe, da família inteira e daquele próprio espírito, que vai viver e vai aprender com todas essas, vamos dizer assim, essas adequações, né? Porque às vezes precisa adequar alguma coisa. Se ela desencarnar, era o tempo de vida que ela tinha. Ela precisava fazer essa encarnação, ela tem um nome, mas me fugiu De complementar? complementar. Ela é assim, ela varia, né? Às vezes até as reencarnações, os desencarnes com 20 e poucos anos também são. A gente sempre fala de crianças, bebês, né? Mas não. Até uns 20 e poucos anos também é um complementar. Só faltou aquele pedaço, precisava complementar para depois melhorar aquele perispírito para vir numa outra melhor. Então tudo tem um destino, tudo tem um porquê. Não é um destino, foi o destino. Não, era aprendizado de todos. Todos tiveram essa oportunidade. Aprendizado nessa vida por quê? Aí é o plano espiritual que consegue responder. Se a gente for responder isso, não vai ser legal, porque a gente começa a colocar um monte de ser. E a gente não tem certeza de nada. Mas a pessoa que vai ter, porque cada um sabe daquilo que precisa. Tudo bem? Então, aqui, ó, são esclarecedoras as palavras de Leon Diniz. Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios. E seu foco de emissão pela repetição
frequente dos mesmos atos e pensamentos transformam-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem e do mal. Vamos traduzir isso? Vamos. Os nossos atos, aquilo que fazemos, e pensamentos, traduzem-se em movimentos vibratórios. Então, o que eu faço, os meus atos e os meus pensamentos, existe uma vibração. Vibram. Se eu estou fazendo algo positivo, é uma vibração positiva, tem uma frequência. Se eu estou fazendo algo negativo e pensando algo negativo, eu tenho uma vibração diferente, é uma frequência diferente. Ah, então vamos lá. Nessa aqui dos bons, quem está do meu lado? Espíritos que têm a mesma sintonia, que fazem coisas boas. Quem está do meu lado do negativo? Aqueles que têm essa frequência negativa. Aqueles que geralmente querem que vê o circo pegar fogo. Tocar fogo no parquinho. É eles mesmos. Você entendeu? Eles carregam fósforo. Entendeu? Querosene junto. Entendeu? Mas aí fala da repetição, né? E aí, assim, o seu foco de emissão, né? A gente tem um foco, a gente está emitindo um foco, né? E a gente vai repetindo, vai repetindo. Ai, vamos falar da Mariazinha, hein, Ledinha? Vamos. Maledicência? Quantas horas de TTT? Entendeu? Aí todo mundo, tão gostoso ficar ali sentado, conversando. Para quem? Isso está lembrando quando eu junto com as professoras na escola. Que pecadora! Meu Deus! Já vou mudar o assunto. Vou sair cortando. A gente vai ficando, sem querer ofender nem magoar ninguém, falando de mim, a gente vai ficando um pouco sem educação. Porque a gente vai largando a conversa no meio, vai saindo, então tá bom, então já vou indo, e sabe, começa a cortar. É assim, pelo menos para mim. Eu tenho uma turminha. Então você vai ficando com cara de paisagem, né, Leda? Não, mas aí eu, né? Então, eu tenho uma turma que, às vezes... Insiste. É verdade. Insiste, né? Umas coisas que não tem nada a ver. E aí eu já fiz isso umas 2 vezes. Então tá bom. Então tá na minha hora. Larga a conversa no meio. Não, então, eu acho assim, chato quando acontece, mas vamos tentar eu estou fazendo, não vou discutir com ninguém. Então, vamos tentar entender. Qual era a sua vibração quando você saiu para ir para essa turma? Maravilhosa. E quando que você está lá, qual é a sua vibração? É boa, até que começam a querer fazer frutrica. Frutrica. Aí, quando entrou na frutrica, como que fica? Então, aí cai a vibração, aí fica ruim, fica pesado o ambiente. Eu não sentia tanto, não. Agora, sinceramente, agora eu sinto mais. Eu percebo rápido que não vai dar bem aquele negócio, né? Então, antes não, antes eu ia de boa na conversa, ainda dava palpite e tudo. Não, agora eu falo assim. Eu vou embora. Tu vai perder um pedacinho do céu se continuar. Eu falo assim. Vai perder um pedacinho. Mas já conscientizou que pode perder um pedacinho do céu. Já sabe, né? Mas por quê? Aí, assim, por que a gente precisa... Esse é um exemplo, tá? Mas existem outros. Então, assim, seu foco de emissão pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, ele transforma
pouco a pouco, em poderoso gerador de bem ou de mal. Por quê? Vamos lá. Eu sozinha. Eu sozinha, eu não tenho tanta força assim como esse mesmo pensamento se tiver todo mundo fazendo. Ele vai se tornando um gerador por causa disso. Então, vamos lá. Onde que nós temos uma boa usina geradora de energias positivas? Nas nossas vibrações. Quando a gente está ali para quê? Para emitir, para colocar tudo de bom. Que a gente consiga levar, acolher aquele que precisa, aquele que está doente. Essa é a nossa intenção, não é verdade? E a gente não conhece. Quanto que a gente trabalhou para a Turquia? Quanto que a gente trabalhou para a Síria? Quanto que a gente trabalhou para o litoral norte? Sendo que nós, muitas vezes, somos do interior e não estávamos lá presencialmente. Mas quanto de vibração, de energia, de acolhimento, de ajudar aqueles espíritos que ali estavam encarnados e desencarnados. Então, esse é um bom direcionamento. Quando é mal? Quando a gente começa a discutir, quando a gente começa a fazer maledicência, quando a gente tem raiva, quando a gente tem ódio, quando a gente olha para uma pessoa que a gente nem conhece, mas eu não gosto de você, eu não gosto da sua vibração. Você nem conhece. Você entendeu? Então, aí a gente está lá, gerando. Eu sozinha. Não, eu sou. Lembra do Beija-Flor, daquele comercial do Beija-Flor? Ele está lá. A gotinha dele vai para um lado ou vai para o outro. Né? Ou está no bem ou está no mal. Antigamente a gente falava, né? Isso. Agora, se estiver no meio, está no mal. Porque isso é espiritualidade. Tô neutra. Aí a neutralidade não é neutralidade. Não é neutralidade, porque não dá para ficar, né? Não dá. Não é possível. Não é neutralidade. Escolheu. Não vou tomar partido. Perfeito. E eu não estou falando, quando a gente fala de partido, é da vida. Da vida, de qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Né? Então, assim, é interessante, né? E, o Leon Diniz, ele era o substituto de Allan Kardec. Porque sempre vem duas pessoas preparadas. Se uma não conseguir, o outro assume. Então, o que eu quero dizer é que, olha esse livro. É de 1900. O problema do ser, do destino e da dor. Se a gente for ler, é então, super atual. Continua aí, né? Continua a passos lentos. Continua. O nosso mas ritmo... continua, né? Mas continua. Continuamos? Sim. Vocês hoje estão muito desanimados. É o calor, é o abafado. Vamos lá. Por isso mesmo, julgar o que o nosso destino é de responsabilidade alheia é fazer do homem uma eterna criança irresponsável, que nunca crescerá e que sempre estará vivendo na dependência da outra pessoa. Acontece isso? A gente já foi assim? Sim. Sim. Já jogou a responsabilidade acima do outro? Sim. Muitas vezes. A imaturidade. Eu gosto da Solange, porque a Solange dá muito pomatório. É para eu ser acolhida aqui, gente. É para você ser acolhida, não é para você pegar os chicotinhos, hein? Não é para pegar os chicotinhos. Quem nunca, gente, não é verdade? Mas é verdade. Do campeonato com 70 anos, claro que sim, muitas vezes. Porque assim, a gente foi criada, né, naquilo que assim é uma crença. Como que começou essa crença? Eu não sei te dizer, mas pelo menos para mim, né? Que assim, o que era a felicidade? Eu vou ser feliz porque o outro, eu vou ter uma família, mas o outro que vai me fazer feliz. E não é assim. Eu preciso de você para ser feliz sem você. A minha vida é nada. Não é? A gente sempre buscou a felicidade no outro.
A gente achava que se a gente estivesse sozinha, a gente não ia ser feliz, que o outro queria nos fazer feliz. Total engano, né? Porque a felicidade parte de nós, essa é a questão, né? Enquanto a gente não estiver feliz, a gente nem consegue fazer o outro. E se a E gente não tirar está que- feliz? É. E se a gente não está feliz, né? A gente não está realizada, se a gente. As coisas não vão ficar boas para nós, não é verdade? O outro pode fazer de tudo. Nos encher de É. outro, ser extremamente amoroso, nos tratar como uma princesa, como um príncipe, como um rei, uma rainha, mas vai ter um mais. Mas sempre vai faltar alguma coisa, não vai estar bom, né? Ou vai estar bom? Não. Não. A gente Se tá você bem, não está bem, a pessoa pode trazer o céu na terra que não muda nada. aí se a gente está bem, qualquer coisa está boa, agrada, é Né? feliz, Uma é casinha de lindo. sapê tá ótimo. Por quê? Porque a força está dentro, né? Está dentro É. da gente. E muitas vezes são as crenças que a gente vai trazendo. Que a gente. E aí você pergunta, como surgiu essa crença em você? Aí fica aquele silêncio, né? Porque você não recorda. Ah, eu já cresci desse jeito. Eu acho que desde os contos de fada, a menina esperando o príncipe encantado, que ia levar ela, que ia tratar ela. Essas histórias, que agora não tem mais, né? Mas antigamente eram essas historinhas. Ainda tem essas histórias, só que Mas não agora é assim, também não tem. é esse contexto. Não é Só que mais, agora também já tem um lado psicológico, né? Dessas histórias, não é. né? Mas era completamente dependente, ela ficava ali, O né? príncipe, né? Sentando na janela, esperando o príncipe. E aí você fala assim, né? Coitado do outro, né? Do outro, do príncipe. Porque é aquilo que eu falo muito, né? Que vocês falam assim, a Valéria é cansativa. Mas é a realidade. Nem sabia qual era O papel dele. os desejos das pessoas, né? Verdade. E como mulher, tudo fio desencapado, né? Então, assim, Pastor Cláudio, entra lá no Pastor Cláudio, que vocês Ele vão é ver ótimo. do fio Ele é ótimo. do fiozinho Eu desencapado. Então, Eu adoro ele. mulher é fiozinho desencapado, como diz ele, né? Aí, o que a gente faz? Vai explicar como para ele? Ele vai falar, hã? Tá falando o quê? Mas, Valéria, eu posso falar? Pode sim. Eu estou escutando e estou aqui só juntando as coisinhas, né? Eu parei para pensar, né? Falei, poxa, quando a gente quer melhorar, quer mudar, para mostrar que a gente não é uma pessoa ruim, do outro lado já vem uma crítica que bate de frente. Ah, essa aí fez tudo errado, agora quer dar uma de santinha. E aí? Como é que a gente faz? Então, se a gente vai mudar por causa do outro, para mostrar para o outro, a gente vai ficar com o sentimento que a senhora está dizendo. A gente vai escutar o que ele disse, vai ficar revoltado e vai se revoltar e vai achar que está fazendo tudo errado, é a boba da história. Se a gente tem no sentimento que a gente está mudando, porque vai fazer bem para nós, o que ele fala não vai afetar. Porque a opinião dele é aquilo. O que é do outro, eu não vou conseguir mudar a expectativa do outro. Mas se eu vejo esse sentimento de mudança que me faz bem, calma aí, isso me traz paz. Eu durmo melhor. Eu consigo ser mais feliz. Eu tenho paz. Sabe o que é paz? Levantar. Eu consigo dormir a noite inteira. Eu consigo conviver comigo. E aí eu tenho uma melhor convivência com o outro. Olha, eu estou até mais paciente. Aí eu estou bem comigo. Porque eu melhorando comigo, eu consigo melhorar com o outro. Eu me amando, eu consigo amar o outro. Agora, se eu não tenho isso, vai ser difícil. Porque aquilo que o outro fala,
porque ele está na expectativa dele, e aí eu não conheço ele direito. Ah, como assim que você não conhece? Você conhece há 30, 32. Gente, a gente se conhece plenamente. Vou fazer Não. 52. Tem dia, eu falo assim, eu me reconheço diariamente. Todo dia é um dia novo. Isso é uma É um dia, novidade. tem uma novidade. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas não é verdade. A gente não vai, assim, entendeu, dona Marlene? Vai chegar uma hora que a gente não vai se incomodar. Não é que a gente não goste Eu do outro, né? estou me incomodando. E por eu não estar incomodando, eu incomodo as outras pessoas. Você entendeu? Eu acabo incomodando. Por quê? Porque certas pessoas falam assim: nossa, parece que você tá boba, você não sabe falar, você não sabe conversar. Não é. Tem momentos que eu prefiro não ouvir, não querer falar, para não escutar o que eu não quero ouvir. Né? Porque Eu a entendo. gente tenta melhorar, nós tentamos melhorar. Eu procuro ver onde eu estou errando, onde eu estou pecando, o que eu tenho que fazer. Mas é difícil, é muito difícil, porque tem sempre uma contradição. Mesmo que a gente não faça questão, tem sempre uma alma que vem e fala: ah, mas por que você está assim? Eu não estou gostando do seu jeito. Você não fala, você não sabe falar, você não sabe conversar, mas não é problema de não saber conversar. O problema é que as conversas do momento não estão agradando. Então é Não melhor está ficar te quieto. interessando mais. Então, ó, aquilo que eu falei assim, que eu usei a Ledinha, né, como exemplo nesse sentido, que eu falei assim, Ledinha, né? Se a gente conseguir, com muito amor, com muito carinho, falar da gente, do nosso sentimento, né? É uma forma de você explicar. Agora, muitas vezes a gente não consegue. E aí onde que a gente erra? A gente falar, às vezes a gente quer falar, mas não pode, tem que ficar quieto. Porque assim, o porquê que às vezes a fala é a forma, é a vibração, é aquilo que a gente estava conversando, do ego. Eu quero provar o quê? Que eu tô certa. Quem tá certo, quem tá errado? A vida não tem o certo e tem errados, né? Tem 3 caminhos: o meu, o seu e o de Deus. O certo é o de Deus. Porque eu cometo erros, a senhora comete erros. Então, assim, quem está certo, quem está errado, tudo é a forma como que a gente vai ver. Porque, assim, e os sentimentos, eu falo muito isso. Jesus, quando ele olhava os apóstolos, né, ele falava que eles eram diferentes. Mas ele olhava o quê? Ele sentia aquilo que cada um tinha. Pedro era extremamente difícil. Mas ele tinha um amor, ele tinha uma convicção que era extrema. João já era bondade, ele sabia que João levaria aquela bondade. Cada um ele via o seu lado positivo, e somos nós. Por isso que eu falo, a estrada do meio, que é Deus, que é sempre, né, sempre certo, né, não pende de um lado nem do outro, é ele, não somos nós. Porque a gente está no quê? No aprendizado, na evolução. Então, assim, as coisas do outro, a gente nunca consegue falar, dona Marlene, porque é o outro, né? É assim, chegou a Valéria essa semana, né? Eu sempre falo a mesma coisa, é zerado de expectativa, porque eu não tenho como controlar o outro. Eu não tenho essa força. Oi, Sô, diga. Então, É sol, como dizem. As meninas falam que o sol chegou. ô, dona Marlene, eu entendo o que a senhora fala, porque eu também às vezes passo por isso. Mas é como a Valéria nos fala,
que é o momento de cada um. Nós estamos fazendo a busca da nossa melhor interior, da nossa melhor espiritual. E aquele que está fazendo esse tipo de brincadeira depreciativa em relação à senhora, que não está gostando, ele não está no momento dele. E a senhora simplesmente se cala e pronto, deixa falar. Né? A gente está buscando a nossa paz de espírito, a nossa melhor espiritual. E o outro, se não quer aceitar, é porque não quer, não está no momento dele e pronto, a gente segue a nossa vida, deixa quieto. Eu sei que a senhora está passando. Eu passo isso às vezes na minha família, viu? Eu acho que assim, não é só questionamento de família. Às vezes vem os questionamentos das pessoas que estão ali, que convivem com a gente, seja familiares ou não. Mas por quê? Porque como que está essa pessoa? Né? Como que está esse coração que está falando? Né? O que está acontecendo? Eu sempre pergunto isso. Né? É fácil? Ah, você sempre tem essa paciência, você sempre é assim, amorosa. O câncer ensina muito a gente. O câncer ensina muito. Sim. Porque vale a pena. Porque quando muitas vezes você está num centro cirúrgico, quando você está numa sala para receber resultado dos exames, a tua vida passa. Está numa UTI. Está numa UTI, né? E aí a tua vida está passando. E aí você fala assim, valeu a pena? Valeu a pena deixar aquela mágoa? Valeu a pena ter levado na unha? Valeu a pena eu ter respondido, ter colocado, ter controlado, ter colocado tudo certinho? Cada um vai ter a sua resposta, entendeu? O meu aprendizado veio através do CA. Para cada um vem de uma forma. E eu não vou dizer que vai vir todos de uma forma através de doença. Não. Existem diversas dores no mundo. Né? Então, assim, o que eu quero? Eu quero ser feliz. Isso eu tenho certeza. Eu quero ser feliz, eu quero sorrir, eu quero doar o meu melhor. Então, o outro eu não vou. Eu vou doar para ele. Se ele vai modificar ou não, é o meu presente que eu tenho para ele. Eu estou dando um presente de todo o meu coração. Mas se ele vai modificar ou não, eu já não tenho. Não tenho controle nenhum. E quando você quer presentear com esse dom aí que você está falando, e a pessoa não quer receber, e ainda machuca. Então, aí é livre-arbítrio, a gente doa para quem quer. Olha, eu estou à frente do Espiritismo há 25 anos. Tem pessoas que têm um amor por mim enorme. Que, enquanto eu estava em cirurgia, fizeram correntes e correntes. E tem pessoas que não aguentam nem ouvir minha voz. Eu doei da mesma forma, mas não consegui tocar o coração. E é aquilo que Jesus veio, amou intensamente todo mundo, mas não conseguiu, né? Então, assim, às vezes parece que assim, eu não consegui pegar. Pode me ajudar, meninas, universitários, todos funcionando a cabecinha. Uma palavra para explicar isso. Parece algo ilusório, né? Uma criação assim, uma novela, mas não é. É um sentimento. Eu tento doar, eu tento passar, eu tento conversar, eu tento acolher. Mas se a pessoa vai querer ou não,
Se a pessoa quer ou não esse presente, aí é o passo que ela tem que dar, e não eu. Então a gente doa, né? A gente doa, a gente olha nos olhos, se der, a gente segura na mão. Mas é a pessoa que tem que vir, dona Marlene. Então, assim, doar sempre. Sabe? Doa e nem olha muito para trás, não. Para não ficar na espera. Deixa lá a semente, bora. Bora pro outro, bora pro outro, bora pro outro. Porque sempre tem. E quantos não foram curados por Jesus, né? Porque não receberam, porque não aceitaram, porque não se reformaram. E aqueles que foram curados foi de imediato. E eles mantiveram o que Jesus passou para eles. Quem não manteve, não foi curado ou aquela cura durou pouco tempo. Voltou a doença. Voltou a doença. Né? Então, Jesus, ele doou. Ele não se preocupava, olha, quem está falando ali, ele foi traído, ele foi criticado, ele foi ignorado até pelos que estavam seguindo, mas ele estava ali, ele estava na cruz e ele disse para a gente, Pai, perdoa, ele não sabe o que fazem, porque ele entendia que tinham pessoas que ainda não estavam naquele tempo de entender. E quem sabe aquelas pessoas também não eram um de nós, né? Olha, assim, eu já escutei uma vez, assim, que, você tá... Eu trabalhei 23, né, que eu fiquei dentro da casa espírita, 23 anos. Espírita, né, de pedra, né, como a gente fala, né, da casa de pedra, né, e a gente está aqui no Pingo de Luz, vai fazer 3 anos. E eu escutei assim uma vez, você é muito, você deve ter cometido muitos pecados, você é muito pecadora. É por isso que você está à frente de tudo isso, você tem que trabalhar muito, tem que trabalhar mesmo, porque você é muito pecador. Eu peguei isso e falei assim, talvez eu seja, realmente. Talvez eu seja. E continuei trabalhando. Porque eu não estava trabalhando para ele. Cada vez que eu ligo o meu computador, cada vez que eu atendo um celular, cada vez que eu vejo um zap, porque é assim que eu trabalho, mas cada vez que eu entrava dentro daquela casa com o maior respeito, eu trabalhava para Jesus. Eu estava ali por Jesus e para me melhorar. Então, assim, as pessoas, elas podem falar, elas vão te agredir, mas aí, assim, o que tinha no coração daquela pessoa naquele dia? Quem estava doído? Era eu ou era ele? Qual era a transferência que ele estava fazendo para mim? Da mágoa dele, né? Da mágoa dele, né? Da mágoa dele mesmo. Estava tirando, isso aqui está muito pesado em mim, então para você. Você entendeu? Muitas das vezes as pessoas transferem. Mas transfere porque está de cabeça pensada, agora eu vou agredir? Não, gente. Não. Simplesmente porque elas estão daquele jeito, elas precisam conversar. E às vezes é a forma que a pessoa conversa. Por isso é que a gente por que doeu aquilo que Ledinha falou comigo? A Ledinha, você não falou nada, Leda, calma. É que esse assunto está ficando muito sério. Não podemos ser tão sérios assim. Podemos tudo. Mas, assim, faz parte desse acolhimento. Se hoje o acolhimento trouxe a dor, vamos tentar transformar esse remédio, que a dor ensina, mas numa doçura, numa leveza, numa amorosidade. Olhando aquele que um dia nos falou algo, e nesse momento a gente vai doar, irradiar muito rosa nesse coração, para que cada uma dessas pessoas receba. E tenho certeza, olha lá, a gente está no qual? Fazendo coisa do bom, do bem. Sabe, a gente vai lá. E não é porque é de propósito, mas vem do coração. Tudo bem, dona Marleninha? Então tá bom. Nós estamos onde nos colocamos.
Hoje somos frutos de tudo aquilo que fizemos de nós mesmos. Somos a consciência daquilo em que acreditamos. Somos o resultado das nossas escolhas. Somos herdeiros do nosso abandono ou do nosso esforço. É uma verdade incômoda e eu acredito até que você não veja a hora de encerrar este capítulo espinhoso. Peço, porém, que aguente mais um pouco. Então, assim, ele pede para nós somos tudo aquilo que fizemos no passado, somos o resultado hoje. Gente, a gente está aqui, a gente está vivo. Primeira coisa, graças a Deus. A gente está vivo. A gente aprendeu uma coisa, o amor. E como o amor é leve, então a gente pode perdoar. Se tem algo que magoou, a gente pode perdoar. A gente já aprendeu. Mas, primeiramente, a gente pode se perdoar. É aí que está. É aí que é. Por que é aí que entra? Porque é complicado a gente se perdoar. Por quê? Me explica. Agora eu tô que nem o Zequinha, do Rá-Tim-Bum. Por quê? É complicado? É complicado a gente se perdoar, porque a gente carrega, já sabe que fez errado. Tá ali já se martirizando com aquilo. Então vamos por partes. Vamos lá, partes. Tudo bem. Ó, vamos lá. Voltando lá nos seus 20, 30 anos. Fiz eu errado. Com 20, 30 anos, se você tivesse essa cabeça, estava perfeito. Nossa, estava maravilhoso. Estava perfeito. Mas e com as crenças que você tinha? Sim. Com as barras que estava passando. Eu já pensei nisso. Então vamos lá. Vamos tirar os chicotes, os coloridos, principalmente. Todos os chicotes. Ó, a gente cresceu com crenças, não crescemos? Sim. Muitas. Né? E os nossos pais que nos educaram também tinham um monte de crenças. Então, ó, foi passando. Né? Então, assim, não tem como ficar culpando. Não. Está na hora de ressignificar. Então, era o melhor que nós tínhamos. Por quê? Falar que assim, eu quero ser diferente, com a cabeça que eu tenho hoje, depois que eu vivi todos os aprendizados, a maturidade que eu ganhei, querer voltar para os 20, tá de boa, mas ainda vai ter que reencarnar de novo. Não dá. Mas a gente pode se perdoar. Tem que se perdoar, né? Para caminhar, tem que se perdoar. Não, a gente pode. A gente nunca tem nada. Que sai na obrigação. E no poder, a gente pode tudo. A gente é co-criador. Então, a gente pode co-criar. E a gente pode ser feliz. E a gente pode acreditar nisso. Mas aí é aquilo que, assim, vai ser a nossa força. Da mesma forma que a gente tem força para manter uma mágoa, uma tristeza, um rancor, a gente pode inverter tudo isso com sentimentos diferentes. E é muito mais leve, dá muito menos ruga. Sim. Vamos gastar bem menos no gástrico também. Viu, Solange? Viu? Tô zen. Tá Tô zen agora. Agora. Tadinha! Todo mundo pegou ela hoje papadinho, meu Deus! Vou fazer um monte de coraçãozinho para ela. Isso é bullying. Isso é bullying. Hoje pegaram ela firme. É o seu teste de paciência, Solange. Renata, eu tenho que ficar zen. Eu tenho que ficar zen, porque senão eu vou acabar. Ela está falando, a Ana Cláudia, porque ontem eu não sei se você estava. Não, ela não estava. Eu fiz uma endoscopia, Renata. Eu tô com várias estrias na parede do meu estômago. Então, assim,
bem machucado. Mas, no final das contas, é só uma gastrite leve. Eu ainda falei ontem para a Valéria e para o Sérgio, falei, graças a Deus que é uma gastrite leve, né? Graças a Deus, 61 anos, estressadíssima nas alturas, todos esses anos da minha vida. É uma gastrite leve, tá tudo ok. Agora é só tratar, né? Então, eu Tá tô no tentando... núcleo. Ficar zen, tá certo, ela tem que ficar bem Então, mesmo. isso Não, que eu e assim, Gastrite falei. é nervoso. ó, É. tá Paulo, zen. você leu o livro de Paulo recente, não foi? Ai, sim. Paulo Então. se fala, seja grato por tudo. Então, eu já agradeci a Deus por isso. Sim. Falei, graças a Deus, porque foi para a biópsia, eu fiquei assim um pouco apreensiva do que poderia ser, né? Porque eles me falaram que tinham 15 lesões na parede do meu estômago. Eu falei, nossa, tiraram 5. Falei, meu Deus, o que será que vem, né? Aí eu viu só uma gastrite leve, obrigada, Senhor, estou feliz. Oh, que Vamos assim tomar um seja. remedinho para tratar, né? É isso. Exatamente, só isso. Vai Vai controlar viver as emoções melhor. Sim, com certeza. Vamos fazer bastante acolhimento de amor, falar coisas positivas. Estamos Muita trabalhando coisa. para mudar, né? Eu estou bem isso focada nesse meu trabalho de transformação, de reforma espiritual. É um caminho sem volta. Daqui eu não retrocedo mais. Só para É, frente. eu acho que assim, ó, Não volta mesmo, não tem volta mesmo. a gente, assim, existe vida, existe vida com luz fora, né? As pessoas que amam a gente não fazem parte, né, de buscar esse autoconhecimento, né? E a gente vai conseguir ir vendo as duas coisas, mas existe. Então, assim, Solange está muito grata. Estamos todos gratos, Solange, o solzinho. Obrigada. Eu não sabia, Solange, eu não vi quando você falou. Foi, eu fiquei no Grato. finalzinho para falar para a Foi. Valéria ontem. É que a gente tinha conversado em off. Eu tinha Ela, falado para ela. a gente Mas conversou vai quando ela fez e a gente. ficar tudo bem. Graças a Deus. Estou feliz por isso. Então, vamos lá. E qual seria o benefício? A lição espiritual nos diz que o destino é criação nossa. É uma criação de todos os dias, do modo que todos os dias o destino pode ser alterado. Vamos fazer uma combinação? Vamos nos perdoar diariamente. Diariamente, de agora em diante, diariamente. E, sabe, conversa no espelho, conversa com o urso, conversa com o gatinho. Não sei o nome do gatinho. O urso eu sei, é um dos poucos cachorros. Coitado. Conversar e trabalhar o perdão. Ah, mas como é que é? Eu tenho colado no espelho o que você falou. Perseverança, aceitação, né? E esqueci o outro. Peraí, perseverança, aceitação. Ô, mãe, sabe aí qual é o outro, mãe? Estava aqui. Neuzinha? Eu escrevi, está no meu espelho. É perseverança, Perseverança, aceitação. Ai, meu Deus, olha. Sabedoria. Aí eu passo, todo dia de manhã eu vou lá no espelho, aí eu olho o papel e já começo com isso na cabeça. Então, você falou perseverança, sabedoria e aceitação. Aceitação. Você teve a perseverança para lutar pelo seu exame, você teve a sabedoria e você teve a aceitação do tempo. E não são palavras de Valéria, isso daí é daquilo que eles colocam. É ou não é, dona Ana Cláudia? Ai, você me faz chorar, meu Deus, é isso mesmo. Não, não quero fazer ninguém chorar. Eu quero fazer todo mundo Não, leve. gente, mas eu me sinto
eu me sinto abençoada, leve com vocês, falando. Isso me faz tão bem que hoje eu cheguei da fono, eram 7h30, eu falei para o Diego, 8h30, já tem que entrar, já me ajuda. Calma, mãe, 7h30, calma. O meu exame foi mudado para quarta, mas está tudo jóia. Tudo já é normal, porque às vezes precisa doar local, tem que doar essa vaga para quem está mais necessitado. Então, parece que iam parar a máquina para fazer algum reparo. Manutenção. Isso. Tem a manutenção anual que sempre eles reajustam. É normal. Mas está tudo bem. Vamos lá, então? Então, o destino somos nós que fazemos. Vamos lá. Então, perdão. Vamos nos perdoar. Ah, mas eu preciso me perdoar? Se não tiver nada para perdoar, toca a vida. Se fez tudo perfeito, foi um dia feliz zen. Essa pessoa, né? Mas é à noite. Não, faz de manhã, faz na hora do almoço, faz de noite. Penso. Ai, meu pai, não. Eu faço um retrospecto e falo, eu errei ali. Ali não. Meu Deus. Ai. Mas sabe, eu vou falar agora uma coisa assim, você está falando do retrospecto, me veio uma coisa na cabeça. Às vezes, se realmente eu vou e volto, como a gente está fazendo esses estudos, tudo, eu vou e volto no meu passado e venho com alguma coisa que eu fiz de errado, tá. Primeiro que o Sérgio fala uma coisa assim, realmente naquela ocasião a gente era imaturo, né? A gente não tinha essa experiência que a gente tem hoje, a gente procurou fazer o nosso melhor, e ainda assim, se o nosso melhor a gente não fez porque a gente errou mesmo, eu me acolho da seguinte maneira, eu era um espírito doente, e hoje eu estou buscando a minha melhora espiritual. Aí pronto, eu passo por cima... não é que a gente ficou bom de vez, né? Não é que a gente a gente sarou de vez, a gente melhorou. Colocou umas ataduras, né? A gente a gente está tratando o espírito, coisa que eu não fazia antes, né? Eu era doente Então, acho que a gente está tratando as atitudes nossas, o espírito. Eu estou me policiando muito, porque eu também sou uma taurina que saía dando em todo mundo, né? É triste ser taurino, não é triste ser taurino? Saía respondendo e o pior, isso sempre me fez mal, porque se eu brigasse com alguém, depois, nossa, mas não aprendia, eu brigava de novo. Hoje, está tendo uma briga ali, está tendo um negócio, eu não quero saber. Então, eu quero estar em paz, se eu puder ajudar, tudo bem. Se não... Então, são as mudanças que a gente vai colocando. É aquilo que arruma o nosso coração. Mas, nós estamos cuidando do nosso espírito. Nós estamos. E, principalmente, a gente não está com pressa, porque a gente sabe que isso é um processo. É um processo. Mas, principalmente, fazer com alegria, não fazer com peso, não fazer naquele sentimento, eu preciso. Não, você não precisa nada, você pode construir. Mas se você não der, tá tudo certo. Uma hora vai dar. É com calma, com serenidade, com amor, sabe? Com alegria. Porque, a gente tinha duas coisas. A gente pode fazer dessa leitura, que é uma leitura extremamente importante, evitando tempestades de uma forma dura, apontando. Como que eu posso apontar alguma coisa se eu estou no mesmo processo? Quem na Terra que está encarnado tem condições de apontar alguma coisa para alguém? Ninguém. Todos nós somos telhados de vidro. Todos nós. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Então, assim, são essas coisas que a gente vai vendo. Um precisa do outro, né? Um precisa do outro. Ai daquele que fala que não precisa de ninguém. Ninguém. Todos nós precisamos de alguém.
A gente precisa de um sorriso, a gente precisa de um abraço, a gente precisa ouvir alguém. Ai, quanta gente precisa ouvir um eu te amo de manhã, um sorriso, um Conversa. olhar, uma conversa. Não é verdade? Algo bom. O urso conversando com o Ledinho. Tadinho do urso. Às vezes eu sinto falta até de um empurrão. Até de um empurrão, jura? Empurrão, Dona Marlene, Aí não vai dar. Oi? o que foi? a Dona Marlene tem um urso aí, bem grandão, na cama dela. Ótima companhia. Mas é um urso de pelúcia, né? O urso da Leda é o cachorro. A Dona Marlene tem o cachorro, tem o urso de pelúcia, as bonecas para A Leda tem o urso, que é o cachorrinho. E a gente fala assim, urso? Ó, né? Vou eu revezando. tenho a Zoe agora, Leda. Você tem Ela um está no meu pé. A Zoe Ela toda- está aqui deitada. O meu filho já passou e falou: mãe, ela não sai. Ela está deitadinha aqui. E ela, eu falo todo dia: eu te amo, Tá eu te amo, vendo? eu te amo, eu te amo. É tão Eu gostoso. pego a cabecinha dele, Aprendi. eu te amo, você tem uma cabecinha tão pequenininha. Viu? Na minha aqui Tá também. vendo? Ai, Tá meu vendo? Deus. Aí, assim, deem água fluidificada, fluidifiquem água para esses bichinhos lindos, Eu maravilhosos. dou, eu Todo dou a dia. minha também. Eu Todo dou. Ô, Valéria, Um um copo dia para você mim, um vai me copo para ele. explicar. Eu dou também. Um dia você vai me explicar essa história dos chicotinhos coloridos aí. Eu sempre vejo a Solange falar. Olha, o eu tenho muitas Sérgio, ideias. E um dia Então, você me assim, explica. não posso até explicar agora, que faz parte daqui. Eu falo assim desse autoflagelamento, né? As pessoas às vezes têm uma parte Isso. da religião que se autoflagela. E aí eu falo que os coloridos são os piores. Tá. Quando você tem chicotinhos de todas as cores para se autoflagelar. Por quê? Porque você vai carregando um monte de culpa, né? E não é uma culpa só. Eu faço assim uma analogia de que se fosse uma culpa, a gente teria só de uma cor. Mas quando a gente pega todos os coloridos, é que é diversas. E eu falei assim, onde que a gente vai parar com isso, né? Porque a gente vai se machucando, se machucando, se machucando, se machucando. Então, eu acho que eu me chicoteava muito. Eu entregue todos os chicotes. Estamos numa Agora época que não precisamos mais de chicotes, precisamos de muita leveza, de muita alegria, de muita cor, né? De muita cor. Gente, eu estou morando no interior. Então, por favor, tem metade, é tudo Santos, né? Porque só Santista sabe falar um tu perfeito. Um tu. E o Valéria, pão. e quando você faz uma coisa de errado, eu falei errado. Quando eu faço alguma coisa de errado, que eu vi que eu errei, e se eu não estou em casa, quando eu chego, eu vou no meu espelho e falo, tá vendo, Marlene? A próxima vez que você falar coisa errada, você vai apanhar e eu brigo comigo. Mas tá vendo, seu idiota? Quebra o pau no espelho. Qualquer hora acho que eu dou uma cabeçada no espelho. Mas então, por que você faz assim? Ó, o que é o erro? Isso é crença que a gente traz do passado. O erro é assim. Às vezes, a gente erra por querer ajudar. Então, agradar. Aí isso é onde tem certas pessoas que já falaram para mim, Marlene, acorda. Você vive no país da maravilha, Alice. Não existe esse mundo. E aí? E aí, assim, dona Marlene, eu, Valéria, acredito nisso. A gente faz o mundo que a gente quer, da cor que a gente quer, né? Então, assim, eu decidi que eu quero ser feliz e eu não quero ter razão. Então, assim, eu não me culpo. Eu estou tentando fazer alguma coisa para a pessoa não aceita, eu dei.
do jeito e não espero nada de volta. É. Só espero que ela, se ela quiser, tá tudo certo. Se ela não quiser, se for material, aquilo vai para uma outra pessoa. Então, isso que eu estava pensando. Eu não fico naquela espera, assim, sabe? Não existe uma resposta. Olha, a senhora tem que. É aquilo que eu falo, uma receita de bolo, eu não tenho, não. Né? Eu paro para pensar: o mundo pode ser um mundo de Alice? Pode. A gente pode fazer um mundo de Alice, com as fantasias, porque quando a gente deixa. O que acontece quando a gente deixa a nossa criança de lado, né? O mundo fica feio, fica escuro. Né? Fica escuro, porque aí se a gente levar esse sentimento, esse olho por olho, esse dente por dente, vai ficar feio. Mas se a gente for mais leve, se a gente trouxer a leveza da imaginação, as coisas funcionam. A criança é muito mais fácil da gente. Então, a criança é muito mais fácil da gente educar, porque ela utiliza a imaginação. Então, aquele lápis, ela faz um avião e aquele avião vai levá-la para qualquer lugar. E aquilo é perfeito para ela. O adulto fala assim: eu não me permito isso. Então, o adulto vive o tempo inteiro cobrando algo que não consegue. E aí vai trazendo, vai alimentando muitas vezes uma infelicidade que é aquilo que ele Se alimenta. cerceia, né? Uhum. Vai se cerceando. Olha, é que nem aqui, é aquilo que a gente estava falando. O que a gente escolheu no acolhimento? A gente escolheu a ser feliz, a um conversar com o outro. A Solange mesmo estava falando assim: poxa, eu estou me acolhendo, eu me permiti a ser acolhida. Olha que importante. Porque se ela não se permitir, ela não vai conseguir ser acolhida. A gente vai estar aqui, a gente vai estar brincando, a gente vai estar falando coisas sérias, mas ela não vai estar se sentindo bem. A partir do momento que ela se sentiu a ser acolhida, ela vai ser acolhida. Por quê? Porque é isso que ela quer, o coração está aberto, a mente está aberta. Então, tudo que ela escutar não vai doer. Ela não vai. A gente brincou, que nem a Renata falou assim: pegaram ela de bullying hoje pegaram ela de bullying. Mas ela não se sentiu ofendida. Por quê? Porque ela sabe que as pessoas, ninguém estava agredindo ela, estava todo mundo tentando acalentar. Né? Então, eu acredito muito nisso. Estamos no mundo de Alice. É irreal as coisas que conversamos? Não, é real. Dá para fazer, mas necessita da nossa vontade. Né? Brincando, não falamos muitas coisas sérias. Sério. Muitas coisas que mexeram com os nossos sentimentos, mas a gente poderia estar chorando, né, revivendo tudo isso, ou como estamos, felizes. Sim. Né? É uma terapia em grupo esse trabalho. Eu acho que ajuda muito, né? Porque cada um se abre, coloca para fora realmente aquilo que vivenciou, o que deixou mais triste, ou que ainda está passando por um problema, e cada um vai dando o seu depoimento e vai, eu acho que vai acalmando aquele Vai sentimento. aliviando. E vai agregando as coisas que a gente sabe, vai Não é? acrescentando coisas, outros sentimentos, e aí a gente vai absorvendo. Um acaba ajudando o outro, né? É verdade, eu acho isso perfeito mesmo. esse trabalho, muito bom. Cada um fala uma coisinha e aí a gente junta tudo. Então, dona Marlene, eu acredito, sabe, que a gente tem condições de construir, porque, como eu disse, nós somos co-criadores. Não é uma ilusão, né? Mas se nós colocarmos que podemos, nós podemos. Mas se a gente falar assim, vai dar tudo errado ali, imagina, não vai mudar. Não vai mudar, a gente já colocou que não vai mudar mesmo. Não vai. A gente já colocou não. Eu vou falar uma coisa, sinceramente. Eu já tinha uns pensamentos antes de estar junto com vocês
de ser Alice. Agora, então, melhorou. Que nem, por exemplo, eu fui para Santos. O que aconteceu comigo? Eu fui no médico dia 6. Lembra que eu escrevi para você que eu não pude entrar na vibração? Eu fui no médico, na minha médica, que ela está fazendo o acompanhamento do tumor que foi tirado do meu rosto. Ela falou: a senhora não vai fazer químio, mas tem que acompanhar de 6 em 6 meses. O que aconteceu comigo? Eu saí do consultório da médica brincando com a doutora, que a doutora falou para mim: não parece que a senhora tem 74 anos, a senhora parece uma menina. Eu falei: eu vou falar uma coisa para a senhora, e eu estou me saindo bem como criança. Aí eu saí na brincadeira, esqueci todas as minhas solicitações de exame Meu na mesa Deus. da doutora. Dia 6, quinta-feira. Não me desesperei. Cheguei em casa rindo que nem uma tonta. A minha irmã falou: o que aconteceu? Eu falei: você não sabe o que aconteceu. Eu esqueci todas as minhas solicitações de exame. Hoje eu voltei lá, a doutora tinha deixado nos perdidos e guardados, né? Eu fui direto no senhor. Cheguei lá, falei com ele, ele falou: a senhora tem que passar por aquelas meninas ali. Eu falei: não dá para o senhor ver se alguma coisa aí antes de eu passar por elas? Ela falou: um momento, deixa eu olhar na minha gaveta. Tava lá minha bolsinha cheia das coisas. Trouxe para casa feliz da vida. Olha, e detalhe, peguei um ônibus lotado. Eu cheguei lá meio-dia e pouco, voltei para casa 2h30, peguei um ônibus lotado, mas eu nunca fico de pé. Sempre alguém me dá um lugar. Por quê? Eu sou pequenininha. Eu fico rodando no ônibus, a pessoa me dá lugar. Olha que beleza. Então, a cada Me um. saiu bem. Então, cada um vai buscar essa alegria, todo esse sentimento naquilo que acha certo. É aquilo que eu falei para a senhora. Não existe uma receita de bolo. Existe aquilo que tem cada um no seu coração. O certo e o errado tem três partes: a minha, a da outra pessoa e a de Deus. E quem é o que está certo é o de Deus. Mas eu tô saindo melhor agora. Graças a Deus. Tô bem Então, melhor. Ô, Valéria, oi. só colocando um, um pontinho aí nessa conversa que ela está querendo falar. É porque, assim, nem sempre é a hora da pessoa falar. Dependendo da situação, do contexto, é melhor você ficar quieta do que você falar e o negócio piorar. Porque às vezes a Então, situação não está boa, né? então, A sua ai, opinião ali não é o momento. E eu então, conheço a pecinha. então, assim, ó, vamos lá, voltando ao acolhimento de A amor, né? pessoa não entendendo o que ela Voltando, né? voltando ao acolhimento de amor, né? Principalmente nesse fator, ó. A gente vai terminando, né, nesse sentido, que é isso que eu acredito e aquilo que Ruiz fala muito para gente, né? O que é certo? O que é errado? Depende daquilo que tem no nosso coração. E aí é individual. No meu tem algo, no do Sérgio tem outro, do Gabi tem outro, do meu pai, da minha mãe. Quem está certo? Quem está errado? É sentimento. Eu demorei para compreender isso. Mas quando a gente fala em sentir, a gente não consegue dimensionar o que é do outro, porque é ele que está sentindo. Então, o que a gente pode falar da lição de hoje, dessas tempestades? Se a gente prestar atenção naquela parte que eu falei assim, ó, que Leon Diniz fala: olha a sua emissão, a emissão de coisas boas, a emissão de coisas negativas. Esse é o nosso principal, esse já é um norte para nós. Se a gente conseguir
já é uma grande coisa. Tem horas que nós vamos conseguir. Qual é essa hora? Na hora que o nosso coração está pleno, que nós estamos bem, que a gente está ligada com o nosso anjo guardião e com a espiritualidade maior, que também foi uma das partes que conversamos. Quando que a gente não vai estar bem? Quando o nosso coração está magoado, quando a gente sente raiva, quando a gente está muito triste, muito decepcionado, e que nosso ego fala mais alto. Aí a gente não está ligado com Deus. A gente não vai saber com qual a gente vai estar sintonizado com aquele outro irmão. E é por isso que eu falo, são 2 caminhos, 3 caminhos. O certo é o de Deus, porque Ele é o certo. Ele sempre é o certo. Ele sempre é o nosso norte. Ele sempre é a nossa luz, entendeu? Então, assim, eu acho que todos nós, todos, a gente está buscando uma coisa só: melhorarmos, evoluirmos como pessoas, como espíritos, né? Dando um passinho de cada vez. Mas a gente já começou. A gente está andando, a gente está caminhando. Tem dia que é mais fácil, tem dia que a gente precisa segurar na mão dos amigos, através das orações, das vibrações, mas a gente vai caminhando, tá bom? E assim, nessa noite, de muito aprendizado, que a gente possa refletir em toda essa lição da noite, e que no nosso lar, nesse momento, uma chuva, vamos mentalizando uma chuva prateada, com muito azul, com muito lilás, sentindo toda a espiritualidade do pingo de luz, a envolver, a abençoar a todos os entes queridos, abençoando aos animais, os nossos pets queridos que estão conosco, fluidificando as águas, levando a leveza, levando o amor a todos que necessitam, nessa terra que tanto precisa